Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui é Christian, comigo está tudo bem e hoje estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês aí algo muito importante. Quero dizer, você está chegando aqui agora nesse vídeo e não me conhece, ainda não conheceu este canal nem os vídeos? Por favor, não deixe de inscrever-se neste canal. Eu acredito que vai trazer aí conhecimento, vai ajudar você a desenvolver também no sentido de ouvir reflexões bíblicas e vai abençoar a sua vida para que você abençoe outras pessoas também. Então, você pode compartilhar esse vídeo, você pode deixar aí um gostei, um likezinho. Isso ajuda muito, viu, pessoal? Ajuda muito para que esse canal venha crescer mais, para que eu venha ter mais visualizações, alcançar mais pessoas e realmente esse é um grande desejo do meu coração, beleza? Então tá, já falei aí, não deixe de inscrever-se. Se você já é inscrito, compartilhe, por favor. Pessoal, você já ouviu falar sobre David Wilkerson ou David Wilkerson? Para muitos aqui no Brasil, David Wilkerson ou David Wilkerson. David Wilkerson foi realmente um grande evangelista, foi um grande homem de Deus. Embora a gente fale assim, olha, não existe grandes homens de Deus, não existiu grandes homens de Deus, senão homens pequenos usados na mão de um grande Deus. Realmente, isso é uma verdade. Mas nós também temos que compartilhar sobre aqueles homens que fizeram grandes coisas para Deus. E David Wilkerson foi um desses homens e eu considero ele um grande homem de Deus. Não sei você aí, mas eu considero. Porque assim como o Billy Graham, olha a história de Billy Graham e todo o legado que ele deixou, tudo que ele construiu em santidade perante Deus, vivendo uma vida santa, deixando realmente um bom testemunho, assim como foi David Wilkerson. David Wilkerson, se você não conhece ele foi um evangelista, foi um pastor, ele começou a igreja, plantou a igreja de New York, na cidade de Nova York, chamada Times Square Church. Fica bem na Times Square, essa igreja maravilhosa lá de David Wilkerson. Então ele começou um projeto entre os vulneráveis, entre guerras de gangues que havia, de gangster na cidade de Nova York, e é bem interessante o quanto ele ajudou na cidade, também fazendo trabalho com aqueles drogados, com aqueles que viviam no mundo do crime na cidade de Nova York, e quando Deus chamou ele para esta cidade, a história dele é linda, é incrível, e essa história está registrada no livro A Cruz e o Punhal. Já leu esse livro? É um livro muito bom para você ler. A Cruz e o Punhal. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. Eu voltei ele aqui numa versão. A primeira vez que eu li ele num livro bem legal. Eu tô querendo a nova versão aí. Vou ver se eu acho, mas essa aqui, ó, é antiguinha, mas é muito boa. A Cruz e o Punhal. Um livro excepcional, gente. A missão de um homem só na selva do asfalto, Nova York. Então, é muito interessante. Mas o motivo de eu estar aqui, vou deixar aqui, o motivo de eu estar falando de David Wilkerson nesse dia com vocês é o seguinte. Há muitos anos atrás, em 1986 aproximadamente, ele escreveu alguns livros, alguns relatos, pregações dele foram mencionadas sobre a ira de Deus, sobre Nova York e o mundo. David Wilkerson escreveu sobre que Deus realmente está virado com o pecado da humanidade, do povo e principalmente de Nova York, onde a promiscuidade, onde o pecado, a lascívia tomava conta daquela grande cidade. Ele disse que Deus realmente iria fazer coisas terríveis. E ele menciona em outros livros dele, eu vou lembrar de um dos livros dele que eu lembro que era assim: David Wilkerson exorta a igreja. Eu lembro-me de ter lido há muitos anos atrás este livro, e este livro contava coisas assim incríveis do que estava ainda para acontecer. E quando ele menciona isso, realmente foi uma voz profética na sua época. E até porque muitas coisas que ele falou, não só neste livro, mas em vários outros livros, eram coisas assim absurdas. Se analisássemos, na época não existia a internet, na época não existia grandes televisões, os televisores da época eram limitados para o nosso tempo. Na época não existia o avanço tecnológico que hoje nós temos, e muito menos o smartphone, o celular, muito menos grandes potências
que nós temos hoje através da tecnologia. Então ele estava realmente profetizando algo, e ele estava dizendo que haveria um tempo que as pessoas estariam escravas dessa tecnologia, haveria um tempo de crise na Terra, onde a bolsa de valores seria afetada, onde a crise econômica chegaria na grande Nova York, chegaria no mundo inteiro. E realmente, Dave Wilkerson estava certo. Eu quero salientar aqui que não era uma profecia além da Bíblia, extra-bíblica, porque realmente o que ele estava profetizando e falando naquela época era algo de uma voz profética de alguém que estava clamando, como João Batista que clamava no deserto, e lá estava este homem, realmente para muitos um homem franzino, um homem sem fraco, até mesmo debilitado depois, mais adiante na sua caminhada, estando já mais velho. Mas nós podemos ver um homem de oração, um homem com uma voz que pulsava realmente o seu coração naquilo que era de Deus, na obra santa de Deus. E ele falou sem medo, ele muitas vezes compartilhou mensagens do coração de Deus para com o povo. Ele falava contra os falsos profetas, ele pregava contra as heresias, o misticismo na igreja, e ele foi sim uma voz profética em nosso tempo. Ele já partiu em 2011 através de um acidente de carro, acabou falecendo e partiu para estar nos braços do Pai, e com toda a certeza ele deixou um grande legado, não só na igreja de Times Square Church, mas em todo o trabalho dele, a sua organização entre os jovens, o trabalho através da clínica e seminário teológico e tantos meios que ele fundou e tantas ações que ele fez maravilhosas. Mas eu quero destacar aqui a profecia de Dave Wilkerson. A profecia dele era que realmente dias tenebrosos sobre a face da terra estavam para acontecer, viriam. E é interessante que, como eu disse, ele não estava longe da palavra de Deus, porque ele estava mencionando algo que é bíblico. Nós não estamos falando de um profeta como hoje em dia muitos falsos profetas e profetas novos, digamos assim, têm se levantado e profetizam coisas que vai acontecer e vai acabar o mundo. Isso. Não, mas ele estava falando algo que era bíblico e chamando o povo ao arrependimento. Chamando o povo ao arrependimento para que viessem confessar os seus pecados e se entregar a Deus. Então a tarefa foi nobre, a tarefa de Dave Wilkerson, este evangelista, esse pastor, este homem de Deus que deixou um grande legado. E é interessante, as profecias estão se cumprindo de Dave Wilkerson? Eu digo assim, sim, por quê? Porque como ele foi uma voz profética, ele pregou a Bíblia. E como ele pregou a Bíblia, a palavra de Deus está se cumprindo. Cabe salientar aqui que não há uma maior revelação do que a Bíblia Sagrada. Não há uma maior profecia do que a própria palavra de Deus. Então todas as outras vozes acabam se calando perante a palavra de Deus. Mas quando você prega a palavra com convicção e chama o povo ao arrependimento, mediante o Evangelho, a Sagrada Escritura, você verá uma voz profética nesse tempo e no tempo que passou. Então, Dave Wilkerson foi uma voz profética, sim. Eu acredito nisso, porque o seu testemunho ao longo da história da sua vida e até os dias de hoje comprova que ele foi um homem de Deus e que deixou um grande legado, deixou um grande testemunho, um testemunho digno de ser realmente comentado. Por isso que eu compartilho com vocês sobre a vida de Dave Wilkerson. Se você não conhece ele, procure saber sobre ele, procure a história, o livro, A Cruz e o Punhal e todos os demais livros que ele escreveu, muito interessante. E também, se eu não me engano, tem um vídeo, tem um filme sobre a cruz e o punhal, e eu não sei se está circulando no YouTube, mas procure esse. Se eu encontrar, eu vou deixar o link para que vocês possam ver um pouco mais de perto o trabalho da cruz e punhal através de um filme também muito interessante. Beleza, gente? Deus abençoe a sua vida e que Deus abra os seus olhos também para que você não seja enganado por falsos profetas, mas que você esteja atento para este último tempo que nós estamos vivendo. Realmente as profecias estão se cumprindo. Jesus está à porta, ele já vai voltar, Jesus vai voltar. Mas e nós como igreja? Vamos ficar de braços cruzados?
Será que vamos ficar esperando? Ó, Jesus vai voltar, ok. Não, 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 gente. É tempo de nós trabalharmos, é tempo de proclamar o evangelho, é tempo de pregar para aqueles que desconhecem sobre Jesus, ou aqueles que conheceram um Jesus errôneo, um Jesus errado, que não é o nosso Jesus. Vá lá e pregue e mostre o verdadeiro Jesus. Seja você mesmo uma bênção nas mãos de Deus. E vamos proclamar o evangelho até os povos, até o último povo da terra, até os confins da terra, para a glória de Jesus Cristo. Beleza, pessoal? Deus abençoe mais uma vez a sua vida. E fica comigo aí. Compartilhe esse vídeo, por favor, para que mais pessoas escutem este vídeo, ouçam, vejam esse vídeo. Isso vai ser muito importante para mim. E não esqueça aí, beleza? Mais uma vez, deixa um likezinho, inscreva-se neste canal. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.